Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje resolvi fazer um convite aqui especial para a gente falar de um tema aí do momento, né? E está comigo aqui hoje para a gente fazer uma tabela. Rafael, o Rafael é um especialista, nosso especialista de prevenção à fraude da FAICO, e vai bater um papinho aqui comigo com relação a esse momento aonde a gente tem percebido, e isso tem sido tema aí de mercado. Eu vou colocar dois links aí na descrição do vídeo, falando sobre fraudes nesse momento, né? E das mais diversas fraudes, né? Fraudes tanto relacionadas a esse momento do Covid-19, né? Com informações falsas. A gente viveu algumas semanas aí a questão do cadastro, né? Da conta benefício para que as pessoas recebessem o auxílio, e a gente teve aí um volume imenso de fraudes relacionadas a isso, né? E a gente também tem aí, nesse momento de quarentena, uma série de pessoas sendo vítimas de fraudes, né? Tanto de WhatsApp, clonagem, enfim, tudo isso. Rafa, obrigado aí por aceitar meu convite. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse momento, o que a gente tem percebido no mercado, e até servir aqui para ajudar um pouquinho o pessoal, para ter um pouquinho de cuidado, né? E acho que a gente tem dois focos, né? Um é a pessoa física e o outro é a pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas. Obrigado mais uma vez aí da tua participação. Legal. Eu que agradeço, Ambelini, pelo convite. Bom, eu acho que esse é um assunto, né, prevenção à fraude durante o momento que nós estamos passando do Covid-19, é um assunto que está dentro de todas as discussões que eu venho tendo com as empresas, né? Não só no âmbito pessoa física, mas também no âmbito de pessoa jurídica, né? Então, eu acho que vale destacar que as pessoas estão realizando mais compras online, né? Então, nós estamos vendo um crescimento do número de fraudes também nesses últimos 2 meses. Um ponto que nós não podemos deixar de lado é que a medida preventiva, né, para que as pessoas evitem cair em golpes é a educação, né? Então, como que nós podemos educar as pessoas para não clicar em qualquer link, para não cair em notícias fakes, né, em promoções imaginárias, né? Então, nós estamos vendo muitas promoções que nós estamos recebendo via mídia social. Clique nesse link para ganhar X coisas. Isso não existe, né? Então, assim, é uma forma que o fraudador cria para capturar dados pessoais das pessoas. E dessa forma, ele consegue, na sequência, aplicar um golpe. Seja numa instituição financeira, seja num varejo, seja numa telecomunicação, enfim. Ele pode aplicar em qualquer local um golpe utilizando dados de qualquer outra pessoa, né? Então, que para isso nós chamamos de fraude de subscrição. Então, como que as pessoas evitam esse tipo de fraude, né? A gente não pode deixar de lado o poder do fraudador, né? O fraudador, ele é um profissional que, lógico, é um criminoso, né? Mas nós não podemos subestimar, porque a cada momento eles criam um tipo de ataque diferente, eles criam uma nova forma de atacar as pessoas, e nós temos que nos precaver. E nos precaver da seguinte forma: não clicar em qualquer link, né, ou tomar um cuidado ao acessar sites de compras, né? Então, essa medida ela é super importante para que nós não tenhamos novos casos, né, com esse tipo de fraude, que é uma fraude comum e que vem crescendo, né, durante o momento que nós estamos passando do Covid, né? Além disso, temos uma frente também que é super importante, que é a questão como que nós podemos nos prevenir de ataque cibernético. E nós sabemos que ataque cibernético acaba ocasionando vazamento de dados, vazamento de dados pessoais dos clientes. E essa é uma informação que, se olharmos na Dark Web, elas são vendidas, né? Então, são vendidas bases e bases de clientes, de dados confidenciais, que hoje nós não temos acesso, mas que estão lá na Dark Web, né? Então, como que as empresas podem mitigar esse tipo de risco, né? Então, as empresas devem, de fato, adotar medidas preventivas, né? É muito mais fácil você remediar um ataque do que você tratar um vazamento, né? Porque isso ocasiona uma série de multas, de processos, enfim,
são perdas milionárias que as empresas possuem, né, referente a Sim, isso. sem dúvida. Vamos só fazer um resuminho aqui para ficar um pouquinho mais separado aqui, pessoa física e pessoa jurídica. Então, acho que na questão pessoa física tem um fator muito importante que é a gente preservar informações pessoais, né? Então, como é que a gente faz isso? Hoje em dia, a gente está conectado aí a tudo que é rede social, né? Então, é importante, é muito importante. E estar na rede social é algo natural, né? E ninguém quer deixar de estar. Mas existem alguns cuidados que são importantes a gente ter, né? Não clicar que a gente não tem a certeza, né, que a gente recebe. Muitas vezes eu recebo, por diversas vezes já recebi links que mostravam ser, por exemplo, do Itaú, cara, e eu olhava e falava, cara, isso aqui não é do Itaú, né? Então, assim, é muito difícil, inclusive, que os bancos, né, instituições aí financeiras, que cada um tem conta, mandem links para que você acesse. Você tem o próprio aplicativo do banco. Lá você vai encontrar as informações que você precisa ter. Se tem algo oficial, esse oficial está a partir do link da tua instituição financeira, né? Outra coisa, né, que você falou, Rafa, a gente está sempre esperando a promoção dos sonhos, né? E muitas vezes a gente recebe coisas que, pô, cara, no fundo ninguém dá nada de graça para ninguém, né? Então a gente tem que desconfiar quando o negócio é muito bom, né? E em todos os sentidos a gente tem que ter essa desconfiança para se preservar realmente, né? Semana passada uma amiga nossa que é da FAICO teve uma situação que ela teve o WhatsApp clonado, assim, uma bobeada básica, né? E, cara, na hora que a gente olha, a gente fala, pô, mas como é que a pessoa caiu nisso, né? E aí um dos pontos que eu até coloquei para ela, né, que ela ficou chateada, a gente não tem a visão maldosa, né? Você falou, um fraudador, né? E eu trabalhei com fraude já, né? Dentro da minha carreira, não é minha grande especialidade, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com fraude. E uma coisa que é clara é, o fraudador, cara, ele tem um lado mal desse negócio, cara, mas o cara é profissional naquilo que ele faz, né? A gente tem um filme aí muito legal, né? Que é o Prenda-me se for capaz, né? Com o Leonardo DiCaprio, que fala de uma história verídica, né, de um cara que era fraudador e no final da carreira dele, ou num determinado momento, cara, ele foi contratado pela polícia de investigação americana lá, de tanto que ele conhecia os caminhos da fraude, né? Então, quer dizer, o quanto que o fraudador, ele é um cara que está voltado a fazer essa maldade, vamos dizer assim, mas, cara, ele é um profissional, então a gente também não pode subestimar ele. Acho que esse é um recado legal que você passou. Bacana. Eu acho que vale destacar também, né, um ponto importante, que é como que as empresas devem se proteger, né, não só de fraudadores, mas de hackers também, né, para Legal. evitar que essas situações de vazamento de dados ocorram, né. Há um crescimento exponencial nesses últimos 3 anos, né, de vazamentos de dados de empresas super conhecidas, de bancos conhecidos, inclusive aqui no Brasil. E como que de fato devemos nos proteger, né? Então eu tenho uma recomendação, né, que é uma medida preventiva, que acho que tudo que nós conseguimos nos precaver, né, e mitigar, né, com antecedência, acho que essa é uma das melhores formas de remediação. Então, para isso, inclusive a FAICO desenvolveu um score preditivo para identificar qual que é a vulnerabilidade de uma empresa sofrer um risco, né, um ataque cibernético nos próximos 12 meses. Então, é um modelo que analisa uma série de informações, né, não só dos ativos atuais da empresa, né, mas também aprende com informações coletadas de forma externa, né, de ataques que já ocorreram, comportamentos, características, e dessa forma o modelo consegue ser totalmente eficiente em identificar possíveis vulnerabilidades, né? E uma vez que identificamos essas vulnerabilidades, qual que é a melhor forma de remediar, né? Como que eu posso preencher essa minha defesa para evitar um possível ataque, né? Legal. Então, é importante que as empresas tenham isso como uma forma preventiva, né, para conseguir analisar a tempo, né, de sofrer um possível ataque. E aí, o que eu preciso, né? Se eu sou uma empresa lá, eu tenho meu site e tal, o que eu preciso te fornecer para a gente rodar esse score, Rafa?
Basicamente, nós utilizamos o que nós chamamos de ativos de rede, né? Então, basicamente, ao informar apenas a página HTML da empresa, Legal. nós conseguimos identificar, né, o que está por trás daquela página, né? Lógico que nós temos IPs, nós temos ativos vinculados àquela página. Então, uma vez que nós identificamos esse tipo de asset, de ativo, nós conseguimos já ter um relatório, né, com algumas conclusões, alguns insights importantes para que a empresa possa, por exemplo, proteger algum tipo de porta específica, possa renovar algum tipo de certificado que foi expirado, né? Então, nós temos uma série de medidas que as empresas podem utilizar, né, para, por exemplo, abrir uma requisição para o time de TI, para o time de redes, para conseguir mitigar esse tipo de risco. Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa de varejo que tem lá, de repente, um site de e-commerce, né? Com isso eu posso ver o nível de risco que eu estou exposto, né? Que esse meu ambiente está exposto, apenas passando lá, de repente, meu www.tabelandocontambellini, por exemplo, .com.br. E aí eu consigo, a partir daí, fazer esse score. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Assim, até esse é importante, a gente tem sempre falado, a gente já teve um papo falando da nossa ferramenta de comunicação, né? Tem um estigma aqui sempre que a Faico é uma empresa onde os produtos são para grandes bancos, tal. Esse produto é um produto, vamos dizer assim, que cabe no bolso aí de empresas de varejo, empresas pequenas. Como é que a gente consegue falar um pouquinho sobre isso? Claro, esse é um produto totalmente voltado, né, para empresas desde pequeno porte até empresas de grande porte, né? Legal. Então, é um produto totalmente acessível. Lembrando que não existe nenhum tipo de instalação de instalação de agente, né, como o mercado hoje utiliza muito nessa parte. Uhum. Essa solução é super simples de ser utilizada, né? Basta acessar uma URL, um website, efetuar o login e dentro desse portal você consegue ter duas visões, uma visão da própria empresa e uma visão sobre terceiros. Então você consegue, além de monitorar os próprios ativos, né, da sua empresa, você consegue também monitorar seus parceiros, identificar possíveis Legal. riscos e que podem colocar, né, a sua imagem em risco também. Então você tem essas duas modalidades, né? E dessa forma você consegue também enviar para esse parceiro um relatório resumido, para que ele também tenha ciência do risco que ele possui, Ele né? possui. Então, Bem legal. é, Então eu queria deixar até isso descrito aqui, gente. Vocês que estão me assistindo, você é um pequeno varejo, uma empresa de varejo, a gente tem aí das mais diversas fontes de comunicação e perfis de empresas e pessoas. Se você tem uma empresa, tem um ambiente aí de e-commerce ou site, ou você é uma grande empresa e quer entender também como é que é a tua fragilidade nesse ambiente, fala com a gente, me manda mensagem, né? Deixa aqui no próprio canal, se for o caso, né? Ou se tiver meu contato também pode me mandar diretamente. E a gente pode, inclusive, fazer um teste, né, Rafa? De um teste a partir perfeito. dos dados, né? Mandando qual é o score atual, inclusive, que vai identificar Exato. o risco ou não de fragilidade nesse processo. Isso é Perfeito. Nós vamos deixar, inclusive, disponível um website, né? E esse website vocês conseguem, inclusive, ter acesso ao score de forma gratuita, né? aí Então, que vocês legal. conseguem consultar. Lógico que é uma versão que você terá acesso a dados resumidos, né? Então, você vai ter acesso ao score e alguns insights básicos. Caso você queira obter novos detalhes, nós temos outras versões de licenciamento da solução, né? Então, eu vou deixar também aqui à Legal. disposição para que vocês entrem, façam o cadastro e utilizem, né, isso de forma gratuita também. Bom, então, para que a gente possa entender legalzinho esse site que o Rafa falou, ele vai fazer uma demonstração aqui para você ver como é simples fazer esse cadastro e buscar o acesso gratuito. Vamos lá, Rafa? Vamos lá. Bom, pessoal, na página securescore.fico.com nós temos as opções, né, de planos da solução. Então, a versão que eu comentei com vocês é a versão gratuita, tá?
Logo abaixo nós temos as funcionalidades que estão dentro de cada uma das versões, tá? Então aqui vocês conseguem consultar de uma forma mais detalhada. Então para isso, basta clicar em Start Now, para ter acesso, né, ao score gratuito, e aqui vocês realizam um cadastro para que vocês tenham acesso, de fato, ao score da FAI, com um score voltado ao risco cibernético. Muito legal, pessoal. É muito simples, né? Aproveitem aí, não deixem de utilizar, porque é grátis. E esse aí não é fraude, esse é grátis e não é fraude. Pode colocar seus dados lá que não vai ter problema, não. Rafa, eu queria falar sobre um assunto, né, que também tem a ver com fraude, que eu acho que é importante, que é a questão muitas vezes da fraude que está dentro da nossa carteira e que a gente acaba não conhecendo, né? Porque eu sempre costumo dizer, né, quando a gente fala que o cara não pagou, o fraudador geralmente não paga, né, dívida. E muitas vezes ele está dentro da área da nossa carteira de cobrança, né? Tem metodologias, né? Quando a gente está cobrando o cliente, né? Será que esse cliente ele é um cliente que é efetivamente ele? Ou será que é uma fraude? Muitas vezes essa carteira e suja, vamos dizer assim, a nossa base de cobrança, né? E aí eu acho que tem também uma metodologia interessante para a gente fazer isso, né? Então, vamos pensar, dentro da base da cobrança que os clientes possuem, qual o percentual de fraudes confirmados dentro dessa base, né? Então, acho que vale as empresas também começarem a realizar um estudo para identificar potenciais fraudadores dentro da base de cobrança, né? Então, entender se por exemplo, aquela pessoa, né, ela está com uma dívida ativa apenas naquela instituição ou com outras instituições também. E vamos analisar qual que é o perfil daquela pessoa, né? Será que realmente foi uma fraude confirmada ou não, né? Então, vale um estudo também dessas empresas para conseguir identificar potenciais fraudadores dentro desse tipo de base, né? Eu acho que o que vale destacar também, né, quando nós identificamos potenciais fraudadores em carteiras de cobrança, é importante que a gente aplique inteligência analítica, né, para nos auxiliar nessa identificação, né, a separar, de fato, a clientes inadimplentes de potenciais fraudadores, né, para que também a gente tenha um custo de ações judiciais de forma evitada, né? Que a gente evite esse tipo de ação dos clientes, que são clientes que foram vítimas de fraudes, né? E isso as instituições têm uma perda considerável, né? Eu, inclusive, já fui vítima de um grande banco aqui do Brasil, onde utilizaram o meu nome, né, para a realização de um empréstimo. Eu estive na carteira de cobrança desse banco e se eu não entrasse com uma ação judicial, né, nós não tínhamos outra saída, né? Eu teria com o nome negativado, teria outros problemas inerentes. Então, as empresas, sim, têm uma série de gastos referentes a ações judiciais, né? E por que não evitar isso? Sem dúvida. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala da fraude dentro da cobrança, né? Para que eu tenho que tratar isso, né? Isso vai ficar no meu número. Eu tenho até oportunidades de fazer uma recuperação de impostos no caso de uma fraude comprovada, né? Mas o grande ganho é evitar ações judiciais, como o Rafa está falando, né? Porque muitas vezes o cara só consegue resolver o problema dele se ele entra com processo. Às vezes a empresa, por mais séria que seja, acaba não tendo um canal de comunicação, né, que te permita identificar isso ou excluir essa fraude para não continuar em cobrança. E aí eu tenho negativação indevida, tenho todo esse processo que onera realmente muito o próprio cliente, aí, a própria vítima, né, desse processo. Rafa, acho que a gente falou bastante aqui, tem bastante assunto e queria que você deixasse aí um recado aí final, né? Acho que nesse momento aí de pandemia, principalmente, e falar um pouquinho aí sobre essa questão de segurança, deixar teu recado final aí, e desde já te agradecer aí por essa participação, que acho que foi rápido, mas foi um assunto muito importante, né, que vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica aí que vai estar nos assistindo. Perfeito. Eu que agradeço também pelo convite novamente. Bom, eu acho que um recado final é que nós tenhamos precaução, né, e total cuidado com esse momento que nós estamos passando,
né, evitando ter ações, às vezes impulsivas, né, sair clicando em links, informando dados pessoais em websites não seguros. Então, a minha recomendação é que, sim, tenhamos total cuidado, uma atenção redobrada nesse atual momento que nós estamos passando. Legal. De novo, eu agradeço, né, pela participação e fico à disposição para que a gente possa conversar mais, detalhar mais sobre as soluções, falar mais sobre o tema. É um tema que me interessa muito. Nesses últimos 10 anos, eu tenho atuado diretamente, né, em assuntos de prevenção à fraude, compliance, cybersecurity, então fico aqui à disposição de vocês. Legal. Eu costumo dizer que eu gosto muito de cobrança. Cobrança é a minha maior formação, mas eu trabalhei um tempo com fraude e fraude é um negócio também que dá uma certa... envolve a gente de uma forma super especial, porque você tá querendo sempre correr na frente da questão da fraude, o que é o grande desafio, né? É importante a gente sempre tentar tomar decisões acertadas e racionais e com calma, né? Muitas vezes a gente cai num golpe não é porque a gente é burro, porque a gente é ignorante, é porque a gente não tem a essência da fraude, né? E que bom que a gente não tem, né? Então, muitas vezes a gente faz a coisa no automático porque a gente não vê maldade, né? E eu acho que a gente não tem que mudar a nossa filosofia, a nossa cabeça. Eu sempre costumo dizer que, por mais que a gente tenha informações negativas passando pela nossa cabeça, pela televisão, tem muita coisa boa nesse mundo, né? O mundo é bom ainda e tem muita gente boa e eu acho que a gente tem que ter isso sempre na cabeça, mas, por outro lado, ter o cuidado necessário para não cair em nenhuma situação dessa. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, curta o canal, né? Assinem, dê a sua curtida e continua tabelando comigo aqui, que tem sido muito legal. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos.